vamos retomar. Passamos aqui 2 minutinhos. Para dar prosseguimento ao evento, vamos assistir à palestra sobre o tema Resolvendo Problemas Físicos através de Técnicas de Aprendizagem de Máquina, com o professor Felipe Fanchini. Professor, pode ficar à vontade. Olá, olá. Tá me ouvindo bem? Tá claro? Tá tudo em ordem? Sim, senhor, professor. Maravilha. Então, primeiramente, queria agradecer ao pessoal, a todo mundo, os organizadores, ao convite. É realmente um enorme prazer estar aqui hoje. Eu fico muito feliz de falar, nós temos aí, né, todos os alunos que estão adentrando também na universidade, e é muito bom a gente poder falar das nossas pesquisas, falar dos nossos estudos, poder compartilhar um pouco da nossa experiência, né, que a gente vivenciou, né, no passado, e aquelas que nós ainda vivenciamos no dia a dia. Bom, eu também, seguindo a linha do professor Scalvi, da professora Marina, e geralmente eu faço isso quando eu falo com os estudantes, eu pego aqui alguns primeiros minutos para também falar um pouco da minha trajetória, principalmente porque a minha trajetória ela é bastante atípica, né, de uma trajetória dos professores, eu posso garantir para vocês, mas eu acho que ela me trouxe muitas lições e talvez elas possam aí também servir no futuro para os estudantes que estão chegando. Então, eu entrei na graduação em 1996 para estudar física, e eu, naquele momento, eu imaginava, né, procurava ser um professor de cursinho. Então, a minha ideia era trabalhar na área de ensino para jovens e adolescentes, né? Essa era a minha ideia. Eu não sabia exatamente o que eu queria prestar, então eu sabia que eu tinha uma certa destreza na parte de exatas, então fui lá entre física e matemática, escolhi física, porque poderia aplicar em alguma coisa, achei a matemática muito abstrata. Mas, assim como a grande maioria dos estudantes que adentram nos cursos, né, isso eu falo porque eu convivi com muitos, né, e também tenho muitos estudantes, na verdade, minha vida toda foi dentro da universidade, né, o que acontece com a gente é que quando a gente chega, a gente nem conhece, de fato, o curso que a gente está prestando, né, pelo menos eu não conhecia muito bem, e acho que muitos também não conhecem. E aí, né, como alguém que chega, né, sem meio saber o que de fato quer, cheguei muito novo na universidade, a universidade me encantou com seus outros aspectos também, e, de certa maneira, tive algumas dificuldades para me adaptar à universidade como um todo. Então, eu estou longe de ser aquele melhor aluno, de ser o aluno nota 10, de ser o aluno excelente, porque a universidade me pôs problemas, eu me pus problemas, a vida me pôs alguns problemas e põe problemas como preguiça, procrastinação, entre outros problemas diversos, saúde também. Enfim, o fato é que eu fui caminhando mal até o meu terceiro, quarto ano. Eu levei 6 anos para me formar, num curso de 4 anos. E eu falo tudo isso porque teve uma chavinha que mudou, né, que foi quando eu realmente comecei a me dedicar à física e me tornei um profissional na área de física, que foi quando eu comecei a me desenvolver na iniciação científica. Então, eu conheci um professor que eu achei muito legal, que era um cara que tinha assim, um conhecimento de matemática muito amplo, que eu gostava, né, de matemática. Ele era teórico, eu gostava de programar, né, de fazer códigos em computadores e tudo mais, então eu fui trabalhar com ele e posso dizer que isso foi realmente o que mudou a minha vida, porque eu, por sorte, né, porque eu nem sabia muito bem o que ele trabalhava, eu fui trabalhar com ele por conta que ele era uma pessoa, um professor, um bom professor, vamos dizer assim. E aí que fui perguntar o que o senhor trabalha mesmo, né, foi o caminho inverso. Mas eu me identifiquei com os trabalhos que eram propostos pelo meu professor. E eu me identifiquei tanto, que eu comecei a largar todas as outras coisas que eu fazia, inclusive lazer, para ficar fazendo os meus códigos, para fazer os problemas lá, porque aquilo lá aquilo lá me encucava, eu queria resolver aqueles problemas. Então, ali eu encontrei um lugar que era, de fato, o meu lugar.
E quando eu achei isso aí eu posso dizer para vocês que o mundo foi outro, foi muito diferente, e foi muito mais simples chegar até aqui, porque eu me achei lá, por acaso, foi numa sorte, foi numa... Então, eu recomendo, assim, a todos que estão ingressando, para procurarem bem mesmo uma área que gosta, um aspecto da física que gosta, ou mesmo fazer uma autorreflexão, às vezes, se é de física, fato que você gosta, né? Porque é só quando a gente se encontrar, pelo menos isso aconteceu comigo, a gente escuta muito, né, esses livros de autoajuda, né? Então, quando a gente se encontra, a gente vai e caminha. Então, eu recomendo mesmo vocês olharem os professores do departamento, ver a área que cada um estuda, ver o que eles fazem, e aí, com isso, né, vocês começarem a se profissionalizar em alguma área. Não tem problema, não é essa, troca, não tem problema, muda de área, vai para outra. Então, é essa que é a minha lição, porque mesmo, tá certo que as épocas eram diferentes, hoje em dia, se você levar 6 anos para se formar, as bolsas vão ser muito mais complicadas, né, tem muito mais restrição. Naquela época, por minha sorte, não tinha. Aliás, eu até penso que se eu fosse hoje em dia, talvez eu não conseguisse mais dar continuidade por conta do meu histórico de graduação, o que é um sério problema, né? Porque, veja, né, a gente poderia ter muitas pessoas aí mais trabalhando, né? E por conta da seleção muito radical e falta de investimento, consequentemente leva a um número menor de estudantes, né? Mas, enfim, isso é um termos que a gente tem que lidar, que é a nossa realidade. Mas, enfim, então, fica essa minha primeira mensagem. E eu comecei a estudar, então, física, né? A minha área era física teórica, e no começo eu estudei colisões frias, na minha iniciação científica, já resolvendo os códigos em Fortran que eu fazia, mas logo na sequência eu comecei a estudar um tema, que é o tema que eu estudo até hoje, que é teoria da computação e informação quântica. Então, eu comecei a adentrar nesse mundo da teoria de informação quântica. Era uma área que estava no Brasil aparecendo ainda, isso quase 20 anos atrás, né? Já tínhamos ali um grupo até de pesquisadores bem estabelecidos no Brasil, mas não passava ali de 50, né, na área, vamos dizer assim. Hoje nós temos bem mais, mas na época eram 50 pesquisadores ali, que começaram, então, desde da década de 90, né, a estudar esses aspectos, então, que é o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, a minha ideia é falar sobre computação quântica primeiro, e depois, como é que a computação quântica pode utilizar a resolução de problemas físicos usando o machine learning. Eu sei que o título é Machine Learning para resolver problemas físicos, mas hoje tem uma área muito quente, né, que está aparecendo, eu acho que vale a pena a gente contextualizar e falar da que está se passando no mundo hoje em dia, que é chamado de Quantum Machine Learning, né, que é a aprendizagem de máquina quântico, que é baseado em computadores quânticos. Parece algo futurista, mas eu vou mostrar para vocês que será nessa década, né, então não é tão longe assim. Quando eu comecei a estudar isso, a gente nem sabia se de fato isso ia se concretizar ou não. Então a pergunta era, será que vai funcionar? E hoje em dia a pergunta já é, quando é que isso vai funcionar? Né? As perguntas já é um pouco diferente. Aquela questão de se vai funcionar já saiu do cenário, porque vai funcionar, a questão é quando, e a promessa é logo. Né? Então é por isso que eu fico até um pouco entusiasmado, porque quando eu comecei, né, eu não tinha pretensão de estar no meio dessa revolução, acredite, será uma revolução, e essa revolução está na iminência de acontecer, como eu vou mostrar para vocês hoje. Então, eu vou compartilhar aqui, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Vocês fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento. Pode perguntar no meio da apresentação e tudo mais. Bom, eu tenho ainda mais 18 minutos, então é basicamente isso mesmo. Vamos lá. Está compartilhado aí? Está funcionando? Tá sim, professor. Tá sim, obrigado. Então, muito bem. Ó. Como eu disse, a minha área de pesquisa é a computação quântica. Aqui tem um outro tema, né? Tem um outro título, mas é porque isso a gente reaproveita, né?
Mas só para a gente contextualizar, o que vem a ser, de fato, essa computação quântica e o que está acontecendo no mundo, né? Bom, tem uma lei chamada Lei de Moore que diz o seguinte, que o número de transistores que você consegue colocar no processador, ele diminui ali a cada 2, 3 anos. Então, de 3 em 3 anos, aqui você vê uma diminuição dele caindo pela metade. É natural, né, que você pense que há um limite, né? Então, veja, os primeiros eram da ordem de 10 micrômetros e hoje, em 2020, eles estão na ordem de 5 nanômetros. E isso aqui começa a ser um empecilho, né, porque começa a ter efeitos quânticos. Então, essa miniaturização dos transistores se torna um problema, e esse problema é agora, é iminente, é em 2025. Então, a nossa capacidade de fazer esses processadores evoluírem do jeito que nós outros conhecemos hoje, né, que são os computadores clássicos, é bastante limitada, né, e aí então surge a possibilidade da gente avançar nos computadores quânticos. Então, vou apresentar aqui uma breve linha do tempo, né, como é que isso aconteceu, rapidamente, né. Na década de 80, os russos e os americanos os americanos com Richard Feynman, começaram a pensar em simulação de propriedades físicas usando outros sistemas físicos, e no caso, simulações de sistemas quânticos, utilizando dispositivos quânticos. Então, foi a primeira ideia de usar um dispositivo quântico que eu tenha controle para simular outros dispositivos quânticos. Então, surgiu como uma ideia de um simulador. Isso porque calcular classicamente sistemas quânticos é, de fato, extremamente complicado quando a escala cresce, né? Então, se você quiser tratar o átomo de hidrogênio, a gente resolve analítico, né? O átomo de hélio já não resolve mais analítico. Você vai pegando um átomo de cobre, né, de carbono, esses aí você não tem essa resolução, porque o número de variáveis envolvidas é muito grande. Bom, eu não quero me alongar muito, mas tem 2 pontos aqui principais vamos dizer, na história, que vem o desenvolvimento do algoritmo de Shor. O algoritmo de Shor é um algoritmo para computadores quânticos que resolve fatoração. Por exemplo, se pegar 2 números primos grandes, multiplicar, é fácil de fazer essa operação, mas descobrir quais são esses 2 primos uma tarefa muito difícil. De fato, é uma tarefa tão difícil que essa é a base da segurança de comunicação que nós conhecemos hoje em dia. E o que o Peter Shor mostrou aqui é o seguinte, me dá um computador quântico que eu acabo com toda a segurança de rede mundial e etc. Então, isso tornou um problema, né? Porque, veja, qualquer um que tem uma tecnologia dessa pode hackear e craquear qualquer coisa, né? Qualquer transmissão, seja ela criptografada e tudo mais. E aí, com esse boom que aconteceu em 1994, começaram a surgir outros algoritmos, né? Aí tem o algoritmo de busca, que é mais rápido que o algoritmo clássico, conhecido, né? E aí começou, teoricamente, a aparecer o poder desses computadores quânticos. Naquela época, na década de 90, ainda era algo teórico. Ó. Se vocês se atentarem, os primeiros problemas experimentais foram resolvidos aqui em 2001, ó, que eram usando 7 bits somente, fatorar o número 15, né? Descobrir que é o 3 e o 5, que são os 2 primos que multiplica, que dá o 15. Isso foi há 20 anos atrás, foi o primeiro passo, né? Hoje a gente está numa época em que nós já temos algoritmos bem específicos que já são mais rápidos que todos e qualquer clássico, né? Então a gente já está na era da supremacia quântica, né? Que é o que a gente chama, onde a gente tem tarefas que nós resolvemos nos computadores quânticos e essas tarefas a gente não consegue resolver no computador clássico. Não dá. O computador quântico ele tem uma capacidade de resolução muito superior quando comparado. Tem 2. O primeiro foi o Google e depois o grupo chinês recentemente também implementou um chamado Quantum Annealing, que é um outro código. O avanço vem acontecendo de ano a ano, então você vê que na década passada nós tínhamos 28 qubits, hoje nós já temos computadores com 128, 53 qubits da Google, 62 qubits. Então, isso aqui vai crescer, né? A ideia é que, naturalmente, a gente consiga concatenar mais e mais qubits. As aplicações são muitas,
Ele não vai substituir o computador clássico, a gente não consegue resolver toda e qualquer tarefa em computadores quânticos, eles são para resolver tarefas específicas, né? Mas, para essas tarefas, eles podem resolver problemas em vários ramos da indústria, na área de serviços de mercado financeiro, saúde, manufatura, recursos, de mídia e tecnologia. Isso por quê? Porque ele traz um avanço para os algoritmos de aprendizagem de máquina. Ele traz um avanço para os algoritmos de inteligência artificial. E esse avanço para os algoritmos de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, vamos dizer, se conecta com muitas áreas do conhecimento, né? Então, vira uma relevância para todas as áreas em que você consegue aplicar a machine learning, né, a aprendizagem de máquina, a inteligência artificial, a computação quântica aparece ali como um expoente, né, algo que possa revolucionar mesmo, de fato, esses serviços, né, esses setores. Você vê que está conectado com inúmeros serviços, está vendo? Biologia, matemática, parte de criptografia, serviços financeiros, como eu disse, tecnologia, isso aqui, ó, da Accenture, as empresas, as grandes cooperações estão de fato em pé, inclusive o número a gente chama de players, né, que estão presentes hoje em dia trabalhando com computação quântica, além dos Google, IBM, Microsoft, Amazon e os grandes, tem mais uma plétora aqui de outras companhias trabalhando com aplicações. Isso é recente, isso não tem... Se você olhasse 5 anos atrás, esse número era um décimo do que nós temos hoje. Porque, de fato, as coisas estão ali no nascer mesmo. Nós estamos na infância da tecnologia, mas a teoria já é muito bem consolidada, né? Os investimentos mundiais, ó, é enorme, tá vendo? Você tem a China, eu conheço pesquisadores que têm dinheiro infinito. O cara pode pedir o que ele quiser, quanto ele quiser, para resolver e criar tecnologias quânticas, né? O problema mais sério que a gente envolve, né, o computador quântico, é a parte de segurança. Ó. Então, você vê, ó, os algoritmos clássicos aqui, para você resolver alguns problemas, ó, levam da ordem de 10 a 7 horas aqui. Aliás, esse aqui é o número de qubits, desculpa. O tempo, aqui não está o tempo dos clássicos, mas esse tempo para resolver nos clássicos, essas criptografias de números grandes, né, você leva na ordem de... tá aqui, ó. 2 vezes 10 é 32 anos para você resolver isso, tá vendo? Para você quebrar isso num algoritmo clássico. Então, é o tempo de vida do universo, por isso que a criptografia funciona. E é algo que você consegue quebrar aqui em poucas horas, né, usando esses algoritmos. Aqui algumas análises de empresas, né, mostrando que, de fato, está na hora das empresas começarem a agir. Então, eles começam a mostrar olha, nós vamos ter um problema de segurança quando os computadores quânticos aparecerem. O tempo de colapso pode ser aqui de 15 anos, né? Que é o tempo para isso aqui de fato acontecer. A gente tem um problema de segurança por conta dos computadores quânticos. E eles medem como as empresas têm que começar a agir desde já. Então, 3 anos para migrar o sistema, 5 anos para implementar as seguranças e 7 anos de margem de garantia. Você vê que dependendo, se eles começarem atrasado, eles podem ter um gap, ou seja, ficarem desprotegidos por conta das tecnologias quânticas. Tem essa enquete que é muito interessante, perguntaram para 30 especialistas, se não me engano, 22 especialistas, se a computação quântica era provável ou improvável. Nos próximos 5 anos, a maioria acha que não. Nos 10 anos, e você vai vendo que o negócio a temperatura vai aumentando, tá vendo? Em 20 anos, a grande maioria acha que, de fato, isso vai acontecer, né? Em 30 anos, então. Então, é uma realidade que a gente precisa se preparar desde já. Isso é um fato. Então, isso é computação quântica. A conexão da computação quântica com machine learning, ela é direta. Para vocês terem uma ideia, eu vou até apresentar aqui, eu separei algumas matérias só para vocês verem o quanto, de fato, isso é algo extremamente recente e que está chamando a atenção de toda a comunidade. Uma série de matérias que eu separei. World Economic Forum, tá vendo? The Quantum Computer Revolution. Aqui tomorrow, aqui amanhã, né? Mas nós devemos nos preparar hoje. A matéria de 22 de abril de 2021.
Ó, Quantum Technology emerged from the lab to spark a mini startup boom. Mini startup boom, a Universidade de Chicago financiando, organizando, inclusive, essas startups que estão aparecendo. Data da matéria, 7 de abril de 2021. Ó, não tem tempo melhor para se juntar à computação, à revolução da computação quântica. Microsoft, outubro de 2020. Think Big, IBM shows ambitious roadmap for quantum computing ecosystems, né? IBM, obviamente, investindo pesado propaganda. Ó, a década da computação quântica é agora, né? Esse aqui é a mesma da anterior. A Amazon já tem até em português, ó, explore e experimente com a computação quântica. A Amazon fez parceria com diversas daquelas empresas e está começando a fornecer o serviço via nuvem, para quem quiser implementar os códigos. Ó, da nuvem, ó. A AWS, né, a Amazon, revela novo método para construir um computador mais preciso. Inclusive, o chefe da Amazon é um brasileiro, cara mais novo que eu, chamado Fernando Brandão, que é hoje um dos especialistas, cria lá da Federal de Minas Gerais. Então, você vê, ó, a quantidade, ó, agora na área de segurança, mercado, ó, isso aqui é um banco de finanças, ó. Goldman Sachs predicts quantum computing daqui 5 anos para ser aplicado no mercado de capitais. Quanto o computador quântico pode mudar o serviço de capital. Wall Street, tudo recente, ó, dezembro de 2020, fevereiro de 2021. Então, você vê que o negócio está na porta, né? Nós temos no Brasil cientistas muito capazes, muito mesmo. O que nós não temos é investimento, né? Essa é a grande realidade. Então, nós estamos até hoje em dia batendo nas empresas, né? Porque é a única solução. Então, isso vem crescendo e essa são as aplicações. As aplicações principais, do meu ponto de vista, envolvem a parte de quantum machine learning. Machine learning, para quem não sabe, então agora eu vou entrar na parte da machine learning para física, são algoritmos, né, que usam quantidades de dados para poder fazer predições. O problema é que quando essas quantidades de dados crescem muito, aí a gente já não consegue, de fato, resolver os problemas. Por exemplo, fazendo uma comparação, por exemplo, com o mercado de capitais. Imagina que eu queira otimizar uma carteira com 50 ações. Quanto que eu tenho que comprar de cada ação para poder maximizar o meu lucro? Esse é um problema típico de aprendizagem de máquina. Olhando o passado, ela tenta predizer. O problema é que 50 carteiras, para ela poder ajustar, não tem computador clássico que faça isso. Talvez ela faça com 25, vamos dizer, 25 ações, com 20 ações. Mas uma carteira com 50 ações, ela não dá conta. Então, aí entra um computador quântico para otimizar os problemas mais complexos. O uso de dados para resolver problemas físicos é algo que está presente muito hoje em dia. Então, eu trouxe aqui uma lista de problemas em que nós usamos aprendizagem de máquina, clássico agora, não quântico, tá? Porque o quântico ainda está na sua infância, né? Algo que, de fato, aplicações ainda são pequeniníssimas. Eu não conheço, de fato, nenhuma. Aqueles que dizem que fazem, não mostram como fazem. Então, hoje a gente não tem ali uma... mas a gente sabe que os computadores, assim que eles evoluírem, né? Aí sim a gente consegue. O grande desafio é fazer com o computador nessa infância, né? Ainda com essa maturidade, né? Essa que é a grande dificuldade. Como resolver problemas práticos com essa maturidade do computador. Mas, enfim, para resolver problemas físicos, nós temos na área de física e estatística, para transição de fase, estudar sistemas termodinâmicos, na parte de hidrodinâmica relativística, na parte de mecânica, para resolver algoritmos de Monte Carlo de forma mais eficiente, então, usando, né, machine learning. Aqui, quem usa Monte Carlo é basicamente fazer os dados, né, eles serem um pouco mais inteligentes, usando inteligência artificial. Na área de física quântica, tem para detectar transição de fase, fazer tomografia de estados, área de correção. Nós mesmos, nosso grupo, temos investido em transição de fase, temos investido em técnicas de correção de erro, usando machine learning para resolver esse tipo de problemas. Mas você tem outros na área de teoria de informação, encontrar um conjunto de portas lógicas para resolver um problema lógico.
Enfim, as possibilidades de machine learning para a física são, de fato, bastante promissoras. Onde você tiver dados para poder controlar, ela pode te auxiliar. Eu vou aproveitar os meus últimos 5 minutos só para comentar 2 trabalhos, então, que nós temos nessa área. Então, nós temos um trabalho onde nós usamos técnicas de aprendizagem de máquina para resolver um problema de transição de fase, junto com o professor André Malvese também, do nosso departamento. E isso aqui é uma parceria com pesquisadores da Federal na verdade, não é nem da Federal, é do Instituto de Física lá de Natal, o pessoal do Instituto de Física. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho, em 2009. Eu já trabalho desde 2015 com inteligência artificial, mas, né, os primeiros trabalhos têm uma certa curva de aprendizado, né, que se precisa passar, então os primeiros resultados saíram 4 anos depois, em 2019, e no ano passado eu vim me dedicando muito para conseguir publicar esse trabalho aqui, inclusive eu fui o primeiro autor, porque me dediquei de fato para resolver esse trabalho, que é estimar o grau de memória, vamos dizer assim, de um sistema quântico, utilizando também técnicas de aprendizagem de máquina. Esse aqui já com parceiros da Turquia e do Chile também, e o Daniel, que é da Unesp de Itapeva. Então, aqui, eu não vou entrar nos detalhes do trabalho, né? Esse aqui talvez eu entre um pouquinho mais, visto que eu tenho 4 minutos, mas só para a gente entender a ideia. A ideia aqui, nesse trabalho, por exemplo, foi eu, fazendo uso de um modelo teórico, tentar, de alguma maneira, auxiliar os experimentais. Então, eu crio um modelo teórico para o meu sistema é um átomo que decai, basicamente isso, um decaimento espontâneo, mas é um decaimento espontâneo não markoviano, com memória, vamos dizer assim. Não vamos atentar aos detalhes. Mas a ideia é calcular o grau de memória desse... Professor, desculpe por interromper, é que a gente gostaria de saber se daria para partir para as perguntas, porque está surgindo bastante dúvidas no chat. Tá bom. Então tá bom, então só vou concluir em 1 minuto. Ok, muito obrigado. Então, ó, basicamente o que a gente faz aqui é desenvolver um método de algoritmo, um algoritmo de aprendizagem de máquina, para poder auxiliar os experimentais a detectar o grau de não markovinidade. Ó. Então, aqui, ó, você vê como funciona tão bem, ó, que o teórico seria o azul e as bolinhas seria o experimental. Lógico que esse aqui é o problema fácil, o problema difícil está aqui, mas mesmo aqui, ó, quando a gente ajusta bem, ó, você vê que você tem um fit muito bom do teórico com o experimental. Mesmo aqui, ó, aqui é um caso ainda mais difícil, mas aí a gente aumenta o número de medidas, você vê que a gente consegue fitar muito bem. Então é isso, peço desculpas, mas eu fiquei meus 28 minutos, na realidade, eu não sabia que tinha tantas perguntas, então fico à disposição de vocês. Obrigado. Agradeço novamente. Bom, graças ao tempo ter se encerrado, acredito que as perguntas deverão ser enviadas para o professor. 2 minutos ainda, doutor. Oi? 2 minutos. Desculpa, gente. Porque a gente começou um pouco atrasado. Então, tem algumas perguntas aqui no chat, se o professor quiser que a gente lê, ou o próprio professor lê. Não, posso ler aqui, ó. Um computador quântico pode ser usado para mineração de criptomoedas? Não, ele pode ser usado para quebrar a carteira de moedas, né? Porque a carteira que armazena as moedas, ela é segura via um problema de criptografia. Então, nesse sentido, ela pode quebrar a carteira. Mas facilitar a mineração, não. Que mais? Professor, segundo, por que os computadores quânticos são tão superiores aos clássicos? Porque existem algumas propriedades quânticas que não existem nos clássicos, como superposição dos estados, o paralelismo quântico, e a gente acredita que, de fato, esse poder vem por conta do entrelaçamento. Mas só a superposição de estados e o paralelismo quântico já melhora a capacidade de um processador. O negócio é desenvolver os algoritmos, que não é tão fácil, porque tem suas peculiaridades também, não pode tirar cópia, né, tem um teorema de não clonagem, enfim, tem uns problemas um pouco mais complicados. Qual a diferença real em termos de escrita de algoritmos entre os computadores clássicos e quânticos? Na realidade, os algoritmos quânticos hoje estão sendo escritos em Python.
você codifica todo e manda para o computador quântico, que interpreta aquele código e executa ele no computador quântico. Então, já teve uma galerinha que se dedicou a transcrever todo aquele algoritmo para uma plataforma em Python. Tem ainda novos algoritmos, né, linguagens de programação aparecendo para computadores quânticos, né? Essa é uma linha de pesquisa também atual. Que mais? Quais diferenciais entre computadores clássicos e quânticos? Acho que meu tempo acabou também, então... Professor, eu gostaria que, se possível, se a gente entendesse só para mais essa pergunta, se o senhor pudesse responder essa última, que eu achei bem interessante, assim, do Luiz Carlos, sobre o mercado de trabalho para físicos que trabalham nessa área. O senhor saberia responder? Olha, se falasse há 10 anos atrás, você estaria numa situação um pouco complicada. Hoje, se você souber machine learning e souber computação quântica, você é provavelmente um dos caras mais procurados na área de data science, tecnologia de informação, pelo menos no exterior, né? Aqui no Brasil, os caras ainda não se atentaram para a realidade, então leva um tempo. Mas se for para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, se você falar que sabe computação quântica e sabe machine learning, você está empregado provavelmente com os melhores salários nessas empresas, porque é isso que eles procuram atualmente. Muito obrigado, professor. De nada. Professor, muito obrigado pela palestra. Eu que agradeço a atenção de todos e peço desculpas pelo tempo se me estendi um pouquinho a mais aí do que o combinado. Não precisa se preocupar, o importante é passar o conteúdo de forma clara para a gente aprender e se interessar para continuar buscando mais informação aí no próprio curso, né? Espero ter ajudado. Fico muito feliz pela participação. Agradeço novamente o convite aí.